Tiago 4:8, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Meus irmãos, podeis sentar, com a permissão do nosso pastor. Meus amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, encontrado na carta que Tiago escreve à igreja, que é uma das cartas gerais, e Tiago ele é muito singular na sua escrita, porque ele escreve uma epístola, uma carta, um livro voltado para a prática da fé cristã. Ele fala do fruto, ele fala da obra. Tiago, ele expressa que a nossa fé, ela deve gerar obras em nossas vidas. No capítulo 2, versículo de número 17, ele chega a dizer que a fé sem obras, ela é morta. Mas não apenas ele, Tiago, a Bíblia fala por diversas vezes sobre a nossa frutificação. Mateus capítulo 3, João Batista, ele fala do fruto do arrependimento. Em Mateus capítulo 7, Jesus diz que a árvore ela é conhecida pelo seu fruto. Já no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz que quem permanece nele, esse dá muito fruto. Já em Gálatas, capítulo 5, Paulo, ele fala sobre o fruto do Espírito. Então, o fato é que a nossa fé, ela deve produzir algo tangível, algo palpável. Ela deve trazer mudança no nosso caráter, nas nossas atitudes, na nossa maneira de viver, no nosso falar, no nosso vestir. A fé, ela é poderosa para transformar. Não há fé se não há transformação. Por isso, Tiago, ele se utiliza muito de verbos de ação. Por essa característica dele, de se preocupar muito com as atitudes, com o reflexo da nossa fé, daquilo que a nossa boca professa, a gente vai perceber que na carta, Tiago utiliza muitos verbos de ação. E é fato que nós aprendemos na escola que toda ação gera uma reação, ou até mesmo um resultado. As minhas atitudes, as minhas ações, ela vai gerar uma reação ou um resultado que dá no mesmo. E assim também se dá no reino espiritual, no reino de Deus. A gente vai perceber que nada daquilo que nós fazemos no reino de Deus passa despercebido. Nada daquilo que nós fazemos, nem sequer a Bíblia diz, aliás, o próprio Jesus fala, nem sequer um copo d'água a um dos seus pequeninos. E a Bíblia, ela chama isso de lei da semeadura. Ou ainda, a gente pode dizer que é uma lei da reciprocidade de Deus. E o que é essa palavra tão estranha, pastor? Reciprocidade. Reciprocidade é aquilo que se dá ou aquilo que se faz em recompensa de alguma coisa. Geralmente ela é equivalente àquilo que foi feito.
Na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo de número 7, Paulo diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aquilo que ele semeia na carne ele também irá colher, e aquilo que ele semeia no espírito ele irá colher. O nosso Deus, ele é um Deus recíproco, ele é um Deus de resposta. A gente vê pelas páginas da Sagrada Escritura que Deus, ele é um Deus que responde. Ele responde ao nosso clamor, ele responde aos nossos votos, ele responde ao nosso caráter, ele responde às nossas atitudes. Deus é um Deus de resposta. Voltemos para o texto e perceba a preocupação de Tiago. Olha como ele começa o texto que nós lemos: sujeitai-vos, já é uma atitude. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em outras palavras, Tiago está dizendo: ei, crente, o diabo vai fugir de vocês, depois que vocês se sujeitarem a Deus e resistirem a Ele. Ele não vai fugir de outra forma, ele não vai correr de outra maneira. Ele não vai correr porque eu tenho um dom e falo em línguas estranhas. Ele não vai correr porque na minha casa tem uma Bíblia de estudo ou qualquer Bíblia aberta no Salmo 91, não. Ele não vai correr porque eu vou estender as mãos e falar está repreendido, não. Ele vai correr quando eu me sujeitar a Deus. E quando eu resistir a Ele, aí Ele irá correr. A gente percebe nos evangelhos, na tentação em que Jesus, ele se sujeita à vontade do Pai. Ele é conduzido para o deserto pelo Espírito Santo. A palavra conduzido ali é conduzido sem direito de escolha. E ele é levado, mas ele obedece. O diabo tenta Jesus depois de 40 dias. E Jesus resiste ao diabo. E no último versículo do capítulo 4, a Bíblia diz: e o diabo se retirou dali. Aleluia. Se com Jesus foi assim, imagina com nós, não será diferente. Se sujeite à vontade de Deus, resista, aleluia, à investida do inimigo, e certamente chegará o dia que ele irá fugir de você. Entende? Ação e reação, ação e resultado. Se a gente for usar outras palavras no texto lido, Tiago está dizendo: Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Deus vai fazer você subir, e Ele é poderoso para isso. Mas vamos prestar atenção no que Tiago diz, versículo de número 8, ele diz assim: chegai-vos a Deus, chegai-vos, e Ele se achegará a vós. Ele está falando para a igreja, e ele diz assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Em outra leitura mais atual, ele diz assim: e vós de coração dividido. Tiago vislumbra uma igreja onde tem pessoas com um coração dividido, com um pé aqui e outro lá, com uma parte do seu coração envolvido com as coisas daqui e outra parte do seu coração envolvido com as coisas lá de fora. E ele diz: vocês de coração dividido, vocês de duplo ânimo, purifiquem os corações. No versículo de número 9 ele diz: senti ou sintam as vossas misérias. Isso é muito forte, mas ele está falando para a igreja: lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Olha o versículo 10, que coisa linda: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Percebe o caminho para que Deus exalte alguém? Percebe o caminho de quebrantamento, arrependimento, santificação, humilhação perante o Senhor, para aí sim chegar o momento de Deus o exaltar.
O que Tiago está dizendo para nós é que devemos nos aproximar de Deus. O resumo do texto é: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deem o primeiro passo. É maravilhoso ter Deus junto de nós, sim ou não, igreja? É maravilhoso ter Deus conosco. Jó 41:22 diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Então não importa as circunstâncias e o momento em que você está vivendo, não importa o que você esteja passando, se você está com Deus, você vai ter alegria na sua alma. E Esdras diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem não quer Deus próximo? Se você quer Deus próximo, se aproxime dele. O que Deus está dizendo é bem simples. Se você se aproximar de mim, eu irei me aproximar de você. E se você não se aproximar de mim, eu não irei me aproximar de você. É isso que Deus está falando. E eu sei, irmãos, eu sei que Deus é amor e nós somos salvos pela graça, sim ou não? Sim. E tudo que Ele faz por nós é através do seu amor e da sua graça. Porém, isso não anula a nossa participação e a nossa responsabilidade diante dEle. Isso não anula. A Bíblia, ela está cheia de exemplos em que Deus responde ao nosso comportamento, em que Ele responde à nossa fé. Ele sabia que Abraão o temia, sim ou não? Ele sabia. Mas Ele só falou que Abraão o temia depois que Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaque. De fato, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta falar, tem que fazer. Como eu falei, Deus é um Deus de resposta, na grande maioria das vezes. Jeremias capítulo 29, versículo 13 e 14, ele diz assim: buscar-me-eis. Olha a resposta: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. O versículo 14 eu acho lindo, porque ele diz assim: e eu serei achado de vós, assim diz o Senhor. Como que dissesse: eu quero que você me encontre. Eu estou disponível a ser encontrado. Eu quero que você me busque. Quando você me buscar de todo o coração, você irá me encontrar. Eu serei achado de vós. A sua atitude e o seu comportamento atrai a atenção de Deus. João capítulo 4 diz que o próprio Jesus fala isso, diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E se Ele procura, é porque é algo raro. Quando uma coisa tem de muito, nós não procuramos. Só se procura aquilo que está escondido, que é difícil achar, que está no meio da multidão. E Jesus olha para esse templo e Ele vai procurando. Onde está um verdadeiro adorador? Aleluia. No segundo livro das Crônicas, capítulo 16, e verso de número 9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que Ele mostre a sua força para aqueles cujo coração estão totalmente dedicado a Ele. Deus vai mostrar a sua força para todos? Não. Olha o que Ele está dizendo. Ele está procurando, Ele passa os olhos sobre a terra. E eu creio que está passando neste momento. Ele passa os olhos pela terra procurando corações que estejam inteiramente dedicados a Ele.
para que a esses ele mostre o seu poder e a sua força. E alguém pergunta, por que eu vejo Deus agir na vida de fulano e não vejo Deus agir na minha vida? E eu pergunto que eu faço, você está totalmente envolvido no processo de busca a Ele? Você tem orado, você tem jejuado, Deus tem muito mais para todos nós, irmãos. Mas o que falta é prioridade, e o que falta é honra. Precisamos honrar a Ele, precisamos buscar mais a Ele, precisamos ter Ele como prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 30, Deus diz, usando o profeta, eu honro aos que me honram. Eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam, eu também os desprezarei, assim diz o Senhor. É a lei da semeadura, é a reciprocidade de Deus. Vemos isso em toda a Bíblia. Em Deuteronômio, Deus apresenta 2 caminhos para o povo: o caminho do sofrimento, o caminho da maldição e o caminho da bênção. E no Novo Testamento não é diferente, porque em Mateus 7 Jesus apresenta 2 caminhos: o caminho largo que conduz para a morte e o caminho apertado, a porta para entrar nele é estreita, mas ele conduz para a vida eterna. Escute, muitas vezes Deus permite as provações e os desertos como resultado das nossas escolhas, e o desejo dele é que eu e você volte para a presença dele. Porque ele usa o deserto como uma escola. Ele nos puxa como a criança puxa a pipa, para não perdê-la. Em Levítico capítulo 26, a partir do versículo 21, Deus diz assim através do seu servo Moisés: e se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trar-vos-ei pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Ele estava falando isso para o seu povo. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão. Essa palavra desfilharão significa ficar sem filhos. Deus estava dizendo que ia arrancar os filhos deles. E ele continua dizendo, e desfarão o vosso gado, e vos diminuirão. Os vossos caminhos ficarão desertos. Se ainda com essas coisas vocês não se corrigirem e voltarem para mim, versículo 23, mas ainda andares contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco. E eu mesmo, diz o Senhor, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Diga misericórdia. Esse mesmo texto, na Nova Versão Transformadora, diz: se ainda assim continuarem se opondo contra mim, se recusarem a me obedecer, eu causarei desastres 7 vezes piores por causa dos seus pecados. Muita coisa tem acontecido neste mundo. Muita coisa tem acontecido neste planeta, muita coisa tem acontecido neste país. E muita coisa tem acontecido nesse estado, porque a iniquidade tem se multiplicado. O texto é claro em mostrar a reciprocidade de Deus. É terrível se opor à vontade do Senhor. Todavia, porém, contudo, ao contrário, quando você faz a vontade de Deus, Ele estará com você em todo o tempo que você estiver com Ele. No segundo livro das Crônicas, capítulo 15, a partir do versículo número 2,
A Bíblia diz assim: e saiu ao encontro de Asa, isso o profeta, e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vocês estiverem com Ele. E se vocês os buscarem, o achareis. Porém, se os deixarem, Ele vos deixará. E a Bíblia diz no versículo 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Versículo número 4, ele diz: mas quando na sua angústia, aleluia, voltaram-se para o Senhor, seu Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. Se você veio buscar, você vai encontrar. Escute e entenda. Deus quer que eu e você saiba de uma coisa muito importante. Se eu tratar Deus de uma forma diferente, Ele vai me tratar de uma forma diferente. No Salmo 18, a partir do versículo de número 24, o salmista diz assim: assim retribuiu-me o Senhor. Ele me retribuiu. Eu plantei para colher. Mesmo plantando, chorando, mas eu plantei e agora eu estou colhendo. O Senhor me retribuiu. E Ele continua dizendo: conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Não importa o que as pessoas falam de você. Isso é reputação. Mas Deus não está preocupado com a sua reputação. Ele está olhando o seu caráter e a pureza do seu coração. Reputação é para os homens, mas caráter é para Deus. Ele continua dizendo: com o fiel tu te mostrarás fiel. Você tem sido fiel? Então receba a fidelidade de Deus na sua vida. Com o homem sincero te mostrarás sincero. Você tem sido sincero? Receba a sinceridade de Deus na sua vida. Com o puro te mostrarás puro. Aleluia. Você tem sido puro? Receba a pureza de Deus na sua vida. Mas ele termina dizendo: com o perverso te mostrarás indomável. Em outra versão diz resistente. Em outra ele diz: não te mostrarás ao perverso. O perverso fica sem pureza, sem fidelidade, sem sinceridade. O perverso fica sem Deus, porque ele plantou perversidade. Veja o exemplo de Josué e Calebe. Por que apenas eles entraram na terra prometida? Sabe por quê? Porque eles foram diferentes dos demais. O próprio Deus dá testemunho de Calebe. Em Números capítulo 14, verso 24, Deus acerca de Calebe diz: porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve um espírito diferente. Você quer algo da parte de Deus? Seja diferente dos demais. Vá mais fundo. Ore mais, busque mais. Ele diz assim: ele teve um espírito diferente e perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que ele entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Perceba uma coisa: a atitude de Calebe trouxe resultado não apenas para si próprio, mas também para a sua descendência. Deus disse: tu vai entrar na terra, e essa terra será sua e dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos e das outras gerações que virão após ti. Receba esta palavra em nome de Jesus. O teu relacionamento com Deus irá trazer bênção não só para você, mas também para a sua família.
Cada passo, cada oração, cada jejum não é em vão. Aleluia. Os teus filhos serão alcançados por causa do teu relacionamento e da tua fidelidade e das tuas escolhas e decisões. Essa lei, irmãos, da reciprocidade da semeadura, ela se aplica inclusive nas ofertas que se davam no templo. Em Provérbios capítulo 3, e no versículo de número 9 e o 10, a Bíblia diz assim: honra o Senhor com os teus bens, e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Em 2 aos Coríntios capítulo 9, Paulo, ele também fala sobre a lei da semeadura, e ele diz no versículo de número 6, eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ele está falando de oferta, porque no verso 7 ele diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não é seu coração quem propõe, é você quem propõe a ele. O que é que Paulo está dizendo? Não espere sentir. Não é sentimento. É você quem propõe ao seu coração. A ideia é que o sentimento talvez não esteja pronto para ofertar e para dar, para semear. Mas a sua razão com o conhecimento da vontade de Deus diz ao seu coração: contribua, semeie, plante, porque, aleluia, Ele é poderoso para fazer abundar a semente nas suas mãos. Ele continua dizendo, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. No versículo 8 ele diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, aleluia, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Ora, versículo 10, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Lucas 6:38, Jesus diz, dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que vocês medirem, também vos medirão de novo. Isso aqui é colheita financeira. Em outras palavras, Deus está dizendo, tenha liberalidade, abençoe a obra, seja fiel nos dízimos e nas ofertas, e eu não deixarei faltar nada. Escute, irmãos, Deus nos ama e o seu amor, ele é incondicional, sim ou não? Já falei isso, vou repetir, mas isso não significa que não temos responsabilidades e que não precisamos agradar a Ele. E que esse agrado não irá gerar consequências. É como o relacionamento de um pai com o filho. O pai ama o filho, sim ou não? Muitas vezes incondicionalmente. Porém, quando o filho agrada o pai, esse retribui o agrado. Perceba que o próprio Deus, por várias vezes, ele faz promessas a Israel, e também a homens, que são promessas condicionais. Ali tem o sim de Deus. Se andares no meu caminho, se fizeres conforme a minha vontade, se não te desviares nem para a esquerda e nem para a direita, é o sim de Deus. Entenda, o quanto eu vou experimentar de Deus depende de o quanto eu estou disposto a buscá-lo. O quanto eu quero ir mais fundo. O limite não está em Deus.
É a minha busca quem diz o limite. Deus pode fazer todas as coisas, sim ou não, irmãos? Então o limite não está nele. O limite está em quem? O limite está em mim. Lembra das águas purificadoras do capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel? Essas águas apontam para Cristo, para o próprio Deus e para o Espírito Santo. Não adianta estar à margem do rio. Tem que estar dentro dele. Não está olhando, não adianta estar olhando para o movimento do rio. Tem que entrar nele. O anjo diz para Ezequiel: vamos entrar. E ele entra, e a água dá no tornozelo. Ele anda 1000 côvados, que são 450 metros. Porque tem pessoas que entram no rio e acham que já está bom. Mas a água ainda está no tornozelo. Já está sentindo alguma coisa. Mas está molhando só o pé. E Deus quer te levar mais para fundo. É verdade, demora um pouco. Precisa de um esforço. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, aleluia, para tirar você da inércia e dizer: entre no rio comigo. Mais 1000 côvados, água no joelho. Perceba que há uma progressão. Depois mais 1000 côvados, que são 450 metros, água na altura do peito. Mas o anjo disse: ainda não é hora de parar. Vamos andar mais. Vamos a mais profundo. Vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais. Aleluia. Chega um momento que Ezequiel diz: e chegamos às águas profundas. O que é água profunda? É água que você tem que nadar. Não dá mais para ficar em pé. Você não toca no chão, no fundo do rio. É você quem escolhe o quanto quer entrar no rio do Espírito e na presença dele. Tem gente esperando o rio encher, esperando o Espírito encher ele, mas somos nós que entramos no rio. Paulo disse em Efésios: enchei-vos do Espírito. A ação é sua, é você quem entra. Não vai ter enchente espiritual, é você quem mergulha. Aleluia, é você quem vai nas águas profundas. Característica de águas profundas: é o rio quem te leva. É o rio quem te guia. É o rio quem te conduz. Você perde o controle, aleluia. Quando você está com água no tornozelo, você ainda controla. Quando você está com água no joelho, você ainda controla. Quando você está com água no peito, você ainda controla. Mas quando você mergulha no rio do Espírito, aí é o Espírito Santo que começa a guiar a tua vida. E ele vai te conduzindo, aleluia. Você se torna mais sensível, aleluia, à influência das águas, porque você não está mais com os pés no chão, aleluia, você está flutuando no rio do Espírito. Irmãos, Deus está interessado em nós, e deseja que esse interesse seja tão intenso também da nossa parte. Melhore hoje o seu relacionamento com Deus. Melhore hoje. Como você quer crescer espiritualmente se você não investe nisso? Se você não ora, como você irá melhorar no seu relacionamento? Se você não lê a Bíblia, como você irá melhorar no seu conhecimento acerca de Deus? Firme um compromisso com Ele hoje, aqui neste culto de doutrina, dizendo: Senhor, eu vou mergulhar, eu vou entrar mais. Muitas vezes Ele permite até que certas lutas aconteçam para que eu e você se aproxime mais dEle.
chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Ele também nos traz para perto dEle. E quando você estiver na presença dEle, você irá experimentar experiências incríveis. Oh, aleluia! Eu estou convencido que a igreja precisa passar por um período de quebrantamento, de conversão genuína, de percepção de pecado próprio. Precisamos nos aproximar mais de Deus para que possamos experimentar milagres extraordinários da sua parte. Sabe, na época, no período do profeta Joel, as coisas estavam bem difíceis em Israel. É bem verdade que no começo do ministério de Joel, eles estavam passando por um período de bonança. Eles tinham de tudo. As colheitas sobejavam. Os recursos sobravam. Tudo estava muito bem. Mas a injustiça imperava na nação. E a Bíblia diz que Deus enviou uma praga de gafanhotos, que vieram de forma subsequente, destruindo a colheita, aquilo que estava armazenado. Como era um país agrícola, rapidamente eles entraram numa recessão financeira absurda. Mas a intenção de Deus não era destruir o seu povo, mas trazer eles para perto dele. E Deus usa o profeta Joel, no capítulo de número 1, dizendo: rasguem as vossas vestes, chorem. Parece Tiago falando, né? Façam justiça, convoquem uma assembleia e clamem a Deus por perdão. E foi aquele mover na nação. Cada um pegou o seu melhor terno, cada um pegou aquilo que tinha de melhor e foi para o templo. Mas de forma hipócrita eles rasgam as vestes, achando que Deus iria ser manipulado por eles, mas isso não acontece. Porque eu tenho que plantar para colher. E é uma plantação verdadeira. Sabe, hoje em dia tem aquela semente transgênica, modificada, adulterada pelo homem. Assim aquele povo estava fazendo, tentando enganar a Deus. Mas Deus não aceita aquele sacrifício. E no capítulo de número 2, ele continua usando o profeta. E no versículo de número 12, eu estou já encerrando, ele diz assim: assim diz o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, venham para mim com jejum, com choro e com lamento. Não rasguem mais as roupas em sinal de tristeza, rasguem os vossos corações. Voltem para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é lento para se irar e cheio de amor. Está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Olha o que ele diz: quem sabe ele mude de ideia e lhe envie uma bênção no lugar do castigo. Talvez vocês possam apresentar ofertas de cereal e uvas ao Senhor, o seu Deus, como vocês faziam antes. Isso é muito forte, porque Deus está dizendo: estou com saudade de como você adorava antes.
Estou com saudade de como você me buscava antes. Estou com saudade da sua pureza e da sua sinceridade. Versículo 15, ele diz: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, reúnam, consagrem todo o povo, os anciãos, as crianças e até os bebês, chamem o noivo do seu aposento e a noiva do seu quarto. Ele estava dizendo: tirem eles da lua de mel, porque agora é hora de quebrantamento. Que os sacerdotes que servem na presença do Senhor chorem entre a porta principal do templo e o altar. Que façam essa oração: poupa o teu povo, Senhor. Não permitas que a nação que pertence a ti se torne objeto de zombaria e de vergonha. Não deixes que seja motivo de piada para as outras nações. Onde está o Senhor, o teu Deus? Aí Deus usa o profeta e diz para aquela nação que agora sim está quebrantada: o Senhor promete restauração. O Senhor promete restauração. E no versículo de 11 ele diz: então o Senhor teve compaixão do seu povo e com zelo guardou a sua terra. E o Senhor respondeu: vejam, eu lhes envio cereal, aleluia, lhes envio vinho e azeite suficiente para saciar vocês. Vocês não serão mais objetos de zombaria entre os seus vizinhos. Expulsarei os exércitos que vêm do norte e vos enviarei para uma terra seca e desolada. Os que estão na vanguarda, isso é o exército inimigo, serão empurrados para o Mar Morto e os da retaguarda para o Mediterrâneo. O mau cheiro dos corpos em decomposição se espalhará sobre a terra. Certamente o Senhor tem feito as grandes coisas. O que é que ele estava dizendo? Eu vou lutar a guerra de vocês, eu vou lutar a batalha de vocês, eu vou lutar a peleja de vocês. E ele continua dizendo: não tema, ó terra, alegrem-se e exulte, pois o Senhor tem feito grandes coisas. Não tenha medos, não tenham medo, animais do campo, pois os pastos do deserto ficarão verdes. Você pode abrir a sua mão assim. Os pastos do deserto ficarão verdes. As árvores voltarão a dar fruto. As figueiras e as videiras ficarão carregadas. Alegrem-se vocês que habitam em Sião. Exultem no Senhor o seu Deus, pois Ele enviará as chuvas na medida certa. As chuvas voltarão a cair, e também as chuvas da primavera. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Eu lhes devolverei o que vocês perderam por causa dos gafanhotos migradores, dos saltadores, dos destruidores e dos cortadores. Enviei esse grande exército devastador contra vocês, mas vocês se voltaram para mim e terão alimento novamente até se saciar, e louvarão o Senhor o seu Deus, que realize esse milagre no meio de vós. Vocês nunca mais serão envergonhados, assim diz o Senhor. Então saberão que eu sou o Deus de Israel. Mas ele não acaba, porque Deus não é só Deus da terra, é Deus do céu. Porque quando eu me volto para Deus, a bênção não é apenas terrena, mas ela também é espiritual. E ele diz assim: então depois que eu tiver feito essas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre todos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Oh, aleluia. Se volta para Deus, porque Deus vai trabalhar no meio da tua família.
os teus filhos, aleluia, que hoje pode até estar perdido lá fora, Deus está dizendo hoje, serão profetas na minha casa. Os velhos terão visões, os jovens terão sonhos. Naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas, assim diz o Senhor. Escute, busque a Deus, porque haverá um novo tempo na tua vida. Um tempo de renovação espiritual. Um tempo de socorro para a tua casa e para o teu povo. Segundo as Crônicas, capítulo 7, no versículo de número 13, o último texto. Deus diz assim: se eu cerrar os céus e não houver mais chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, porque Deus não tem prazer nisso, mas Ele faz. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ora darabaxu e ora darabai. Certa vez, eu estava assistindo um documentário sobre ovelhas, pastor ovelha, né? E um pastor estava com uma ovelha no colo, uma ovelha porte médio. Essa ovelha estava com a pata quebrada. Ela estava com a pata quebrada. E por estar com a pata quebrada, tinha atenção especial do pastor. Você entende o que Deus está falando? Pessoas que talvez chegaram aqui quebradas. Deus está dizendo: eu estou te tratando de maneira especial. E o repórter pergunta para aquele pastor: como essa ovelha quebrou a pata? E ele diz: ora, essa ovelha aqui, ela era bem rebelde. E várias vezes se desgarrou do rebanho. E eu salvei ela por diversas vezes, mas para que um animal não atragasse ela de mim, eu tive que quebrar a sua perna. E agora eu estou aqui com ela no colo. Não perco mais. Não perco mais. Não perco mais. Aleluia. Deus está te trazendo para perto dEle. Deus está te trazendo para perto dEle. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.